como começar do zero a sua carreira como educador financeiro. Quer saber? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo. Eu sou a Aline Sopra, eu sou educadora e treinadora, formadora de educadores financeiros, e esse aqui é o maior canal de educação financeira para educadores financeiros desse Brasil e do mundo. Você não vai encontrar em lugar algum um canal como esse. Então o que você precisa fazer? Correr agora e se inscrever aqui no canal e dar o seu like. Muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve, gente. Me ajuda a crescer o canal, dá aquele like aí e se inscreve no canal, combinado? Então vamos lá. Essa é a dúvida que muitas pessoas têm, se é possível começar do zero uma carreira como educador financeiro, e eu já te digo que sim, é super possível. Eu comecei do zero a minha carreira como educadora financeira com 35 anos, depois de ter feito 2 faculdades em outras áreas que não tinham nada a ver com educação financeira. Eu sou formada em música e eu sou formada em direito. Então pense, não sou formada em contabilidade, e com 35 anos eu decidi estudar educação financeira para aplicar na minha vida. Me apaixonei, vi que todo mundo precisa desse conhecimento, percebi o quanto esse conhecimento transforma a vida de pessoas e decidi me tornar uma educadora financeira profissional, trabalhar com mentorias, consultorias, palestras, escrevendo livro, e desde lá a minha vida se transformou. Eu consegui crescer pessoalmente, profissionalmente, financeiramente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se eu tivesse, naquele momento, parado e pensado, poxa vida, já tenho 35 anos, poxa, já sou formada em direito, já tenho pós-graduação em educação, o que eu vou fazer aqui na área de educação financeira? Deixa eu continuar onde eu estou. Se eu tivesse pensado nisso, eu não teria transformado a minha vida, a da minha família e a de milhares de pessoas, né? Porque hoje, além dos meus clientes, dos meus alunos, os meus alunos ensinam outras pessoas. Então você imagina o impacto que tem isso hoje através da internet e através dos treinamentos que a gente dá. Então se você está aí com essa dúvida, sim, você pode começar independentemente da sua idade. Mesmo que você tenha 30 anos, 35, 40, 50, 60, 70 anos, não importa, você é possível começar. Agora, tem alguns passos para a gente começar uma carreira do zero, né? E o primeiro passo é você buscar a sua qualificação. Uma coisa que muita gente erra é porque pela internet ter essa facilidade de você começar a trabalhar, né? Você pode abrir uma conta no Instagram, no YouTube e começar a gravar vídeos e tudo. Você tem essa abertura para fazer. Então muita gente acha que não precisa se qualificar. Vai lá, lê um livro, assiste um vídeo, assiste 20 podcasts e fala, opa, agora eu também sou educador financeiro. Mas na prática, você não é ainda um educador financeiro. Porque para ser um educador financeiro, você vai precisar de uma qualificação. Você vai precisar estudar como que você ensina para as pessoas, como que você cria estratégias para essa pessoa colocar em prática aquilo que ela está aprendendo com você. Saber ler não quer dizer que você sabe ensinar outra pessoa a ler. Então, mesmo que você já seja uma pessoa organizada, que seja bem planejada financeiramente, até mesmo que saiba investir, para você ser educador financeiro, você vai precisar de outras habilidades. Então, o primeiro ponto, quando você quer começar uma carreira no zero, é buscar a qualificação. Segundo ponto, é você associar isso que você está começando com os seus gostos pessoais, com aquilo que você tem mais interesse. Então, por exemplo, se dentro da educação financeira, que é um universo muito grande, eu falo aqui disso nesse canal, você se interessa mais pela área de organização financeira, comece pela área de organização financeira, porque já é um assunto que você conhece um pouco mais, que você lê, que você se interessa. Isso vai te dar mais autoridade na hora de falar sobre o assunto. Se você já se interessa mais pela área de investimento, comece na educação financeira pelo investimento. Do mesmo jeito, você vai ter mais propriedade para falar sobre esse assunto. Então, entender ali a sua área melhor de afinidade é fundamental para você começar a sua carreira do zero. Terceiro ponto, busque um mentor que te acompanhe, ou a mentora, no meu caso, né, que vai te acompanhar. Porque o mentor é aquele que já fez o caminho que você ainda está pensando em fazer. Quando eu comecei na minha carreira, eu fui buscar algumas referências que já trabalhavam com educação financeira, eram poucas pessoas que faziam isso profissionalmente, busquei sim referências, mas eu precisei buscar também mentores
que me acompanhassem. E não tive nenhum mentor de educação financeira que pegasse na minha mão para poder me levar do outro lado. Então eu tive que buscar mentores em outras áreas para conseguir que eles me mostrassem um caminho e eu construísse o meu negócio de educação financeira. Hoje é mais fácil porque eu já fiz esse caminho e hoje eu mentoro os educadores financeiros que estão começando. Então eu falo que eu encurto o caminho deles em 5 anos para que eles possam chegar mais rápido no lugar que eu demorei 3 anos para poder chegar. Então, mentor é fundamental quando você está começando na sua carreira e preste atenção, não só quando você está começando. Depois que você começa, você evolui, você já tem cliente, mentores são fundamentais. Até hoje eu tenho os meus mentores, não pretendo deixar de ter, eu quero tê-los para a vida toda, porque toda vez que a gente dá um passo, a gente tem um novo nível para poder enfrentar, para desbravar, e isso é muito importante que você tenha um mentor, tá? Quarto ponto para você começar uma carreira do zero é você perder o medo. E eu digo que a gente só perde esse medo ou a gente aprende a lidar com esse medo na prática. Sim, quando eu comecei, eu não gravava vídeo, eu não fazia palestra de educação financeira. As minhas palestras eram ou na igreja ou na escola que eu trabalhava, né? Então era para um público que eu já conhecia, um público pequeno. Quando eu pensava, meu Deus, eu vou dar uma entrevista na Globo, vou falar de educação financeira, nunca imaginei isso. Vou fazer uma palestra para mais de 2.500 pessoas, nunca imaginei, né? Vou receber mais de 10 mil reais por 40 minutos de palestras. Não imaginava isso na minha carreira, no início da minha carreira, mas eu precisei, lá no início, romper os primeiros medos, dar passos mesmo com medo, para que hoje eu possa estar no lugar que eu estou, ganhar prêmios, ser convidada para dar entrevista na Globo, sair numa revista, Exame da Vida. Eu precisei lidar com esses meus medos lá no início. E você que está começando agora, que quer começar do zero, vai ter que dar esses passos. Mas cuidado, não é que você vai ter que perder o medo de fazer tudo de uma vez. Você vai lidando com esse medo aos pouquinhos. Então, de repente, o primeiro medo que você tem que enfrentar é o medo de, será que vai dar certo? A gente só sabe se vai dar certo quando a gente faz, quando a gente se qualifica, quando a gente começa, quando a gente segue os passos que o nosso mentor manda a gente seguir. Não dá para você saber se vai dar certo lá no início. Lá quando eu comecei, em 2015, não tinha como saber se ia dar certo. Mas eu precisei lidar com esse medo para dar o primeiro passo. O máximo que poderia ter acontecido era eu ter aprendido muito, ter aplicado tudo na minha vida, ter melhorado muito a minha vida profissional e financeira, porque foi o que aconteceu comigo, e não ter seguido carreira como educadora. Qual é o problema disso? Nenhum. Se eu tivesse só aplicado tudo que eu aprendi estudando para ser educadora na minha vida, eu já teria evoluído 30 anos em 3. Mas deu certo. Então, lidar com esse medo inicial do será que vai dar certo é fundamental. Depois que você lida com esse medo inicial que vai dar certo, aí você vai lidando com os outros medos, que vai ser o medo de se expor, o medo de levar um não de um cliente, mas você não precisa lidar com todos. Você precisa lidar com o primeiro medo, que é o será que vai dar certo. Então, faz uma listinha aí dos medos que estão te prendendo e esquece os futuros medos e foca só no próximo, para que você dê só o primeiro passo, tá? E o quinto ponto que vai te ajudar para você começar uma carreira do zero é você não olhar para o lado e ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Eu sei que quando a gente já tem uma carreira, a gente fica pensando, meu Deus, o que minha mãe vai pensar, o que meu pai vai pensar, o que os meus amigos vão pensar. Se você se preocupar mais com o que os outros vão pensar do que com aquilo que você quer viver de verdade, você não vai fazer nada nessa vida. Porque a vida inteira as pessoas vão estar prontas para te julgar. Seja pelo que você fez, pelo que você não fez, pelo que você pensa, pelo que você acredita. As pessoas são assim, elas julgam. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei a fazer live, comecei a fazer posts. Eu não sabia, porque eu não dou muita atenção, né, para isso, mas uma das minhas amigas falou assim, Aline, algumas pessoas ficam perguntando, nossa, a Aline, que é advogada, abriu mão de advogar, tão difícil tirar a carteira da OAB e ela está abrindo mão de advogar para falar de educação financeira.
Aí eu olhei, eu fiquei assim, olhando, eu falei assim, nossa, nem imaginava que as pessoas pensam isso, porque eu não dou muita atenção mesmo. Mas tem gente que dá atenção. Então imagina se eu tivesse dado atenção para isso e tivesse me paralisado com medo do que as pessoas iam falar de mim. Eu não teria construído tudo que eu construí até hoje. A empresa que eu construí, a história que eu construí, o posicionamento que eu construí, o patrimônio que eu construí, financeiramente o que eu construí para mim, porque eu estaria preocupada com o que as minhas amigas iam pensar, já que eu sou advogada e abri mão de advogar para ensinar educação financeira na internet. Olha só. Então, pare de se preocupar com isso e dê o seu primeiro passo. Depois, quando você já estiver aí estabelecida na carreira, ninguém mais vai te questionar isso. As pessoas vão falar assim, nossa, que bom que deu certo, né, Aline? Pois é, mas lá no início não era que bom que deu certo, não. No início era, tem certeza que você vai fazer isso? Tenho. E se não der certo? O máximo que pode acontecer é eu ter melhorado muito pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Então, eu vou deixar aqui para você esses 5 passos para você começar do zero a sua carreira como educadora financeira, como educador financeiro, e quero fazer um convite para você. Eu faço um treinamento gratuito, que é um treinamento para que você possa conhecer mais sobre essa carreira, entender os primeiros passos para dar nessa carreira como educador, como educadora financeira. E eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever nesse treinamento. Ele não acontece sempre, mas quando acontecer, eu vou te avisar se você cadastrar o seu e-mail aí para poder receber o nosso aviso desse treinamento gratuito. Então vai lá, cadastra seu e-mail que eu aviso quando tiver o e-mail, quando tiver o treinamento acontecendo, certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Aproveita, clica aqui e se inscreva e deixa o seu like. E se tiver alguma dúvida sobre como começar a sua carreira como educador financeiro, como educadora do zero, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de responder para você. Bora crescer e até o próximo vídeo.